Então, essa segunda parte aqui, ela contempla a continuação de modelos lineares. Então, eu vou continuar falando basicamente de classificação. Então, tem problema de duas classes. Isso pode ser para mais, tá? Não tem restrição em relação ao que eu estou falando aqui, mas, enfim. Estou continuando buscando esse plano de separação aqui, dado pelo vetor W, né? Ainda minha objetivo é determinar quem é esse vetor W aqui. É, tendo em vista, né, os dados que eu tenho, né? E aqui a gente vai olhar outras duas formas de obter esse cara aqui. É, falar mais alguns algoritmos. E também já vou tentar introduzir o uso aqui dessa outra biblioteca em Python, para a gente não precisar ficar fazendo todos os métodos na mão, né? E implementar tudo isso do zero, né? A gente vai aproveitar aí, até porque tem alguns que são bem complexos, né? A gente vai aproveitar essa biblioteca em Python aí, chamado scikit-learn, para já começar a fazer uso desse cara aqui para os nossos casos, tá? Então, assim, o que que eu vou falar? Eu vou falar um pouquinho de Logistic Regression, talvez o linear mais clássico de todos, ASVM, Support Vector Machine aí, né? E esse aqui eu vou deixar para a semana que vem, tá? Esse aqui já entra em umas características não lineares, então esse cara eu vou abandonar essa semana, né? Aí eu vou falar do scikit-learn, alguns detalhes de como que essa biblioteca funciona, e, enfim, depois eu vou deixar vocês brincarem um pouco com ela aí para ir pegando um pouquinho melhor o feeling do uso, né? E aí, no fim, algumas vantagens, desvantagens aí de classificadores desses lineares, né? A gente não está vendo nenhum tipo de superfície de separação que não seja linear, que seja uma coisa curva, né? Esse tipo de superfície de separação não é o nosso objetivo ainda. Falar sobre isso semana que vem, aí entra Decision Trees e outros modelos aí que são importantes para esse tipo de cenário, tá? Algumas coisas que é importante ter em mente desde hoje, tá? É... Que não existe um classificador que vai ser sempre melhor em todos os cenários, tá? Então é muito comum você ter uma lista de classificadores, então a gente vai ter aí Logistic Regression, SVM, semana que vem Decision Tree, Random Forest, e essa lista vai longe aqui, né? E não existe uma maneira, um método que seja melhor que o outro, garantidamente para todas as possibilidades, para todos os problemas, né? Então, na prática, você testa todos, né? Ou testa um grupo deles aqui, para tentar ver aquilo que melhor se adequa ao seu caso, né? E como que são essas etapas, né? Primeiro momento, você vai coletar as features do teu problema, né? Para montar o teu dataset de treinamento lá, tua matriz X, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre métricas e performance hoje, mas isso aqui vai longe aí ao longo da disciplina, né? Escolher qual que a gente vai trabalhar. A gente vai escolher alguns classificadores e os algoritmos de otimização que a gente vai usar para resolver. A gente vai tentar avaliar o modelo, né, com esses dados aqui, e depois tentar otimizar ele, tentar melhorar o máximo que a gente puder, né, esse modelo para tentar depois utilizar ele na prática. Então, essa sequência que a gente vai utilizar aqui e que eu vou falar um pouquinho na aula de hoje, semana que vem bastante, tá? Primeira coisa, então, queria mostrar para vocês como que fica o caso do Perceptron já usando o Scikit-learn, tá? Para vocês já observarem essas diferenças aqui. Então, eu vou pegar o código da aula 3, então já é a parte 3 aqui, ó. Se a gente olhar no site aqui, ah, eu tô aqui, ó, nessa aula, tá? Então, eu tô pegando o código que tá aqui, ou é o mesmo que tá o link ali nos slides da aula, tá? Então esse código tem sempre esses cabeçalhos aqui que eu estou pulando, isso aqui meio que fica o índice geral aí do método, né? Mas, enfim, isso aqui não importa muito para nós. Então o que que a gente vai fazer? Primeira coisa aqui é scikit-learn, tá? Então o que que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, ó, já usando algumas ferramentas do scikit-learn. Eu vou usar sempre um esquema de imports aqui, né? Então estou usando do scikit-learn, por enquanto, datasets, né? E o NumPy também meio que vai sempre aparecer aí, vai usar bastante ele, né? Então, uma coisa legal, igual tem no Pandas lá, né?
é que se eu for usar esse conjunto de métodos aqui, que está dentro de datasets, tem esse load iris aqui, que ele carrega diretamente o iris dataset aqui para essa estrutura de dados, né. E aí eu já estou montando minha matriz X e meu vetor Y a partir dessa estrutura de dados e pegando só aquelas mesmas 2 features de antes lá, só para a gente poder comparar, tá. Outra coisa legal que tem no scikit-learn, no Model Selection, é que eu posso fazer aquele split de treino e teste. Por exemplo, posso deixar 70% dos dados para treinamento e 30 para o teste, né. Isso aqui já é uma coisa bem útil, né, eu falei no vídeo anterior lá, né, na aula anterior, e isso aqui é bem importante. Então se eu fizer esse split, ó, usando esse train test split aqui, com 30% para o teste, eu dos meus 50, 50, 50 que eu tinha lá no Iris Dataset, eu vou ter 35, 35, 35, 15, 15, 15, tá. De treinamento e de teste, né. Outra coisa que tem lá pronta é o Standard Scaler, né, então ele no pré-processing eu posso usar o Standard Scaler, então tem que inicializar o objeto aqui, ó, e depois dar um fit aqui, ó, no treinamento, ele vai naturalmente já gerar os dados de treino e teste com a média removida e o desvio padrão, eh, dividido unitário lá, né, variância unitária. Então o fit ele pega a média e o desvio padrão dos dados de treinamento e o transform ele aplica isso para o treino e teste. E aí o Perceptron, ele é muito parecido com aquele Perceptron que eu implementei, não vou abrir essa classe, mas ele é bem parecido, né. Também inicializo mais ou menos o mesmo esquema, e o mesmo esquema para treinamento, ó, fit aqui, ó, tá. Depois eu estou dando um predict aqui, ó, no objeto que eu criei, o ppn ali, né, depois de fazer o fit nele. E aí eu estou contando aqui o número de erros que eu tô errando, né, na classificação, e também uma métrica aqui já chamada acurácia, né, não vou falar muito sobre ela hoje, mas ela vai dizer, ó, para o treinamento, para o teste ali, quanto que eu errei, né, de todos os exemplos que eu tinha para classificar. E também posso vir aqui usando aquele mesmo ferramenta de plot que eu defini no exercício anterior lá, plotar agora a decision boundary aqui, ó, para o Perceptron agora com 3 classes, né. Veja que eu nesse meu exemplo aqui agora eu não tirei fora uma classe, né. Eu deixei as 3 classes aqui. E uma coisa interessante do Perceptron aqui, que como esse Perceptron do scikit-learn ele não é treinado até chegar em erro zero, e sim treinado só por um número de épocas, ele pode ser não linearmente separável. Então ele ainda vai achar uma reta aqui, ó, de separação entre as classes, mesmo essa separação sendo não linearmente separável, tá. Então isso aqui seria o resultado aí para o Perceptron aí já generalizando para o caso de 3 classes, né. Então, um detalhe só é o seguinte, né, se eu tenho 3 classes, deixa eu voltar para cá. Se eu tenho 3 classes, existem várias formas de você treinar os classificadores que são binários, tipo Perceptron, assim, para 3 classes, que é o one, vou falar rapidamente sobre isso aqui, o one versus one e o one versus all, né. Então o que que significa isso? Se eu tenho 3 classes, bolinha, xizinho e, sei lá, cruz aqui, beleza. Eu posso treinar esse contra esse vai dar esse classificador, aqui, por exemplo, né. Esse contra esse vai dar esse classificador que está aqui, e esse contra esse vai dar esse classificador que está aqui, né. Então essa é uma forma chamada one versus one, né. Aí eu tenho outra forma que é a one versus all, então eu pego esse cara aqui e treino contra os outros lá, então vai dar essa superfície que está aqui, por exemplo, esse contra todos os outros que vai dar o que está aqui, e esse contra todos os outros que vai dar o que está aqui, tá. Poderia estender aqui mais, né. E aí essas codificações aqui, elas têm algumas limitações e uma delas dá para ver aqui bem claramente, né. Por exemplo, nessa one versus all, o que que acontece quando um exemplo cai aqui, né. Então ele está num espaço que teoricamente não pertence a nenhuma classe, né. E aí tem que criar regras do tipo, se ele está mais perto dessa, então provavelmente deve ser essa, ou é aquela, ou essa daqui, né. Então essas coisas aqui exigem às vezes algum pós-processamento, perdão, mas o legal do scikit-learn é que ele já meio que faz tudo isso para você e ele entrega a resposta já meio que pronta, né. Então essa é uma vantagem bem significativa dele aqui, com relação a essas separações entre classes aqui, tá.
Então a gente vai acabar usando mais o scikit-learn de agora em diante, muito embora eu vou procurar sempre explicar todos os métodos que a gente tá trabalhando, toda a parte matemática por trás, para vocês entenderem o que que é, né, aonde a gente, tá, quais são as vantagens e quais são as limitações de cada método, tá. Então vou começar com um pouco mais moderno, um pouco mais útil do ponto de vista prático, mas ainda assim linear, né, que é a chamada Logistic Regression, tá. Ela tem esse nome regression, porque ela foi proposta inicialmente para problemas de regressão, né, mas eu vou apresentar ela aqui no contexto de classificação, que eu acho que é o mais comum desse modelo atualmente, né. Então qual que é a primeira coisa importante que você precisa saber com relação à Logistic Regression? Que ela vai estimar, na verdade, a probabilidade de uma amostra qualquer, de um exemplo qualquer, pertencer a uma dada classe, tá. Então se eu tenho aqui, por exemplo, um problema de classificação, a Logistic Regression ela é um modelo linear, então vai ser uma reta, mas quando eu tiver um novo exemplo aqui que eu quero classificar, o que ela vai predizer para esse cara aqui, é a probabilidade de pertencer a essa classe ou a probabilidade de pertencer a outra. Então ele tem essa probabilidade como ponto chave aqui do modelo, tá. Esse aqui é o ponto mais importante dele. E como que ele atribui uma probabilidade? Ele vai pegar a saída de um modelo linear, que é tipo WTX, igualzinho isso que a gente está falando até agora, produto interno, ou seja, isso aqui dá um escalar, né. Esse escalar aqui pode ter um valor qualquer entre menos infinito e infinito, né. E em cima desse cara a gente vai aplicar uma função chamada função logística, né, ou sigmoide, né, por conta desse formato em S que ela tem, né, que é o seguinte: a função matematicamente é dada por isso, né, então eu pego o resultado do WTX, substituo aqui nesse exponencial, faço essa conta e esse valor ele sempre vai estar normalizado entre 0 e 1. Quanto mais positivo, mais ele tende a 1, quanto mais negativo, mais ele tende a 0, tá. E aqui nesse ponto 0,5 seria o ponto de probabilidade 50%, tá. Ou seja, se eu falo que um determinado x tem uma probabilidade aqui de 0,8, sei lá, significa que ele pertence 0,8 a uma classe e 0,2 a outra, tá. Então o modelo de, Logistic Regression ele meio que funciona dessa maneira aí, tá. Bom, eh, comparando ainda naquele nosso esquema lá, né, ah, agora com o Adaline de referência, né, o Adaline então ele pegava e calculava o erro, o MSE direto aqui, né, ele pegava o WTX lá, mais W0, fazia um erro quadrático lá em relação ao Y verdadeiro, né, o rótulo verdadeiro da classe, né, e aí, calculava esse erro aqui, né. A Logistic Regression, então, agora ao invés dela pegar o WTX, ela pega o WTX mais W0, aplica uma sigmoide ali, né, aplica essa função matemática aqui em cima dos padrões, e aí calcula o erro em cima disso daqui, o erro é em cima da probabilidade. Então ele tinha a probabilidade de 0,8 de ser da classe 1, e ele a probabilidade que ele deu foi 0,3 para ser da classe 1. Então ele calcula um erro com base nesse tipo de diferença aqui, e vai ajustando o WTX lá, né, o W, que é o que ele pode atuar aqui, né, sempre a gente está buscando qual é o W, né, para tentar minimizar aí então o erro de classificação, né. Então existe uma probabilidade, uma saturação aqui, é muito parecido com o Perceptron, né, só que o Perceptron tinha uma função não derivável, não diferenciável aqui, né, que era essa função do threshold, que aqui é só usada para predição. Aqui então agora como essa sigmoide aqui ela tem é possível calcular uma derivada desse negócio aqui, né, então a gente pode, usar métodos baseados em descida em gradiente. Mas antes de eu fazer isso, deixa eu falar um pouco mais sobre essa parte aqui, ó. Como que é o erro quando eu tenho probabilidades, né. Pra isso deixa eu tentar, dar uma intuição um pouco melhor do que é a Logistic Regression, tá. Então do ponto de vista matemático, tá, o que ela está tentando fazer é uma função de probabilidade, na verdade ela vai ser uma CDF, então é uma probabilidade cumulativa, tá.
Qual que é a cara de uma probabilidade cumulativa, por exemplo, gaussiana? Ela vai começando em zero aqui e se aproxima de um. Então é bem a cara de uma sigmoide ali, né. Então essa CDF vai a probabilidade de um determinado exemplo de classificação X dado pelo parâmetro W aqui, ó, ser da classe 1. Então qual que é a probabilidade dele ser da classe 1, dado o exemplo que eu tenho e dado os parâmetros da função, da logistic regression, né. Então, por exemplo, se eu calculo um phi-z igual eu falei anteriormente, 0,8, né, de um exemplo qualquer do Iris dataset lá, né, pertencer a Iris versicolor, né, então significa que a probabilidade dele pertencer à classe é 80%, né. E aí eu posso converter isso aqui, né, fazer essa linearização que eu comentei aqui, da seguinte forma: se a probabilidade para uma determinada classe for maior que 50%, então ele pertence àquela classe. Caso contrário, ele provavelmente é de outra classe. Por enquanto eu vou falar só de 2 classes, porque para mais é um pouco mais complicado entender essas funções aqui. Então tá, então eu estou falando de probabilidade, essa probabilidade tem cara de uma CDF, é é dada por, né, o parâmetro de entrada e o W aqui, mas do ponto de vista mais geométrico, como que eu posso visualizar isso aqui, tá? Então, o que a gente está fazendo com a Logistic Regression é o seguinte: vamos supor que a gente tem aqui uma classe, que é essa classe, num caso 2D, tá? Estou nesse plano aqui, mas estou plotando em 3D para ficar mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Então, tem a classe azul e a classe vermelha aqui, que é a classe bolinha, né? Isso aqui também serve para dados que são não linearmente separáveis, tá? Então, vocês podem ver aqui que ele é não linearmente separável e a Logistic Regression lida muito bem aqui, muito mais rápido e eficiente, inclusive, que o Perceptron. Então, o que que ela vai modelar? Ela vai modelar para esse problema de duas classes uma CDF, que é dada por essa expressão aqui, né? Probabilidade de pertencer à classe 1, dado x. Isso aqui é o formato de uma sigmoide, tá? Que pode ser dado por essa expressão. Às vezes usa essa expressão mais compactada aqui, né? Sigma de A é equivalente a essa expressão, né? Que é esse negócio que está em 3D aqui, ó. Estou mostrando essa distribuição em 3D. Então, para cada pontinho aqui que eu tenho, eu vou ter uma probabilidade associada, né. Então ele vai fazer a transição da classe C1 para a classe C2, ou seja, a probabilidade de pertencer à classe C1 é maior aqui, né, para os exemplos que estão desse lado, e menor desse outro lado aqui. Ou seja, quanto mais perto de zero a probabilidade, maior a probabilidade de ele pertencer à vermelha. Quanto mais perto de um, mais da azul, tá. Então é essa função que eu estou colocando em cima dos dados aqui. E essa função aqui, exatamente, ó, quando ela cruza a probabilidade de 50% aqui, ó, que não é nem classe 1 e nem classe 2, né, que é a probabilidade igual a meio, né, quando eu substituo isso aqui por meio, então se eu pegar um sobre um mais exponente de A, exponencial de A, né, igual a meio, e encontrar qual é o A que vai dar esse meio aqui, o A é zero, tá. Então no ponto em que o A é zero, eu tenho justamente uma reta, né, que é essa reta que está desenhada aqui, que é o WTX mais W0 que aparece aqui dentro desse cara aqui, né. Então quando eu estou treinando a Logistic Regression, eu estou tentando colocar essa função aqui, essa função densidade de probabilidade, essa função cumulativa de probabilidade aqui, né, nos dados, né. Então eu estou tentando achar aonde que eu vou colocar esse S aqui, né. Ele vai estar mais para lá, vai estar mais para cá, vai estar mais abrupto ou menos abrupto. E isso é a mesma coisa do que tentar encontrar qual é essa reta. Então eu encontrando essa reta aqui, eu naturalmente sei qual que é a minha função de probabilidade nos dados, né. Então eu posso dizer que no fim das contas, encapsulando aqui tudo, né, eu tenho uma função sigmoide de WTX mais W0. Essa é a interpretação. Eu sei que ela às vezes é meio confusa e complexa, mas é a interpretação da Logistic Regression. Uma dúvida que sempre surge é: "Tá, mas e por que que eu vou fazer tudo isso ao invés de só procurar qual é a reta aqui, né?"
A vantagem é que quando você olha para essa probabilidade, ao invés de olhar diretamente para a reta, você consegue às vezes deixar o algoritmo um pouco mais eficiente, ele eventualmente pode rodar mais rápido, dá para usar outros métodos de otimização e tal, então a Logistic Regression tem uma robustez maior ali, né, quando você tenta modelar essa probabilidade dessa forma aqui, né, ao invés de tentar buscar essa reta diretamente. Perguntas aí, gente? Um ponto eu acho que é legal comentar é legal usar essas probabilidades também para lidar com o desbalanceamento de dados, né? Uhum. Ela é mais robusta, né? Tipo, acho que o F1 Score ele deixa você aplicar os thresholds ali da probabilidade, se eu não me engano. Modelos que são probabilísticos, eles têm a interpretação da probabilidade, que é uma vantagem, né? Quando você tem uma saída que é uma probabilidade, você sabe quão longe ou quão perto você está de um acerto, né? Ou de um erro de classificação. E eu vou falar mais sobre isso mais adiante também. E essa CDF é aquela que é com a integral, né, professor? Desculpa, Anemias, pode repetir aí? A CDF é a que é representada por uma integral lá, né, de menos infinito Isso. até o x, alguma Uhum. coisa assim. É a integral da PDF, né? Tá, Então, se eu beleza. tenho uma gaussiana que é isso aqui, né? Quando eu vou integrando lá do menos infinito até o infinito, a CDF vira esse negócio aqui, que é justamente esse formato aqui, né? Tá, beleza. Então, em resumo, o que que é a Logistic Regression? É eu tentar achar essa função, essa coisa de probabilidade aqui, né? Essa função sigmoide aqui, aonde que eu coloco ela? Se eu coloco ela com uma transição mais suave, se ela é mais abrupta, se ela é mais para a direita, se ela é mais para a esquerda, aonde que eu vou colocar ela? E o que eu estou falando para vocês é que isso é a mesma coisa do que tentar achar uma reta que separa os dados, né? Por isso que esse modelo ele é linear. Mas a minha pergunta ainda é a seguinte, né? Vou voltar para ela aqui. Tá bom, uma vez que eu determinei que eu tô calculando tudo em função de erros aqui, né? Se perdeu, meu. Tudo em função de erro, né? Então agora eu tenho um erro em termos de probabilidade. Então, se eu tenho um erro em termos de probabilidade, como é que eu meço esse erro aqui, né? Como é que eu vou quantificar esse erro em termos de probabilidade? A saída dessa função de sigmoide aqui em termos de probabilidade. A resposta para isso, né? Ou seja, o caminho, né? Não vou apresentar tudo isso aqui, porque daí isso aqui entra lá numa área da estatística que eu não falei, e o papo é longo, né? É um negócio chamado likelihood, ou o log likelihood, tá? Então, essa função aqui, esse L de W aqui, que é um produto desses likelihoods, né, os valores de P de Y dado X e W, para todos os N exemplos de treinamento, lembrando que o P de X dado X e W, que P de Y dado X e W, ele pode ser reescrito apesar de que eu não falei diretamente sobre isso, mas eu poderia reescrever esse cara nesse formato que está aqui, ó. É, esse cara aqui, ele reflete para nós um erro em termos dessa diferença de probabilidades do que eu queria e o que eu deveria obter. Então, esses erros que eu comentei anteriormente aqui. Eu coloquei que, sei lá, ele pertence zero, ele deveria, naquele caso ali, né, pertencer à classe 1, e eu dei com 0,3 de certeza que ele pertence à classe 1. O que que eu tenho que fazer para subir esse cara aqui, o máximo que eu puder, por exemplo, 0,8, 0,9, até 1 mesmo, né? Para garantir que eu não erre essa classificação. Como é que eu consigo, então, mensurar esse negócio em termos de erro de probabilidade? Isso é o que esse cara aqui fornece, tá? Essa expressão que está aqui fornece exatamente isso.
Deixa eu mostrar mais ou menos o que que ela representa graficamente, e depois eu vou tentar abrir ela um pouco mais para vocês tentarem entender melhor essas parcelas dessa função. Então, quando eu estou buscando, o meu problema é aonde que eu vou colocar aquela função sigmoide? Aonde que ela vai passar? Se ela vai estar mais para a direita, se ela vai estar mais para a esquerda, se ela vai ser mais abrupta ou se ela vai ser mais suave, tá? Vai ter uma função que quando eu coloco, vamos supor que o meu dataset seja um dataset com uma feature só, tá? Por exemplo, que é o número de cigarros que a pessoa fuma e a probabilidade dela ter ou não ter câncer de pulmão, né? Então, quanto mais ela fuma, né, existe uma quantidade bem grande de estudos aí, né, que afirmam que maior a probabilidade dela ter câncer de pulmão. Mas também nada impede que uma pessoa que fumou a vida inteira e bastante nunca tenha tido câncer de pulmão, mas a grande maioria delas tem. E o contrário também é válido. Se a pessoa fumar pouco ou nada, a probabilidade de ter câncer de pulmão é menor. Quando eu tento montar um modelo de logistic regression para esse tipo de classificação, por exemplo, eu tenho uma pessoa que fumou, sei lá, X cigarros ao longo da vida, eu quero saber qual é a probabilidade dela ter ou não ter câncer de pulmão, tá? O que eu estou tentando buscar aqui com o modelo logistic regression é aonde que eu vou colocar essa sigmoide. De novo, mais para a direita, mais para a esquerda, com a transição mais abrupta ou não, tá? Vai ter uma delas, que é essa aqui que eu estou colocando, né? Que talvez o produto das probabilidades das classes azul, né, olhando a probabilidade aqui, né, com o produto das probabilidades das classes em laranja aqui vai ser maximizado. E o produto dessas probabilidades é esse chamado likelihood, né? Então, se eu colocar, por exemplo, essa tracejada aqui, ó, tanto o produto da laranja quanto a azul é baixo, né? Ela não está bem ajustada aos dados, né? Pense como se fosse um fitting, né? Um ajuste aos dados, né? Então, aquela que melhor se ajusta, melhor faz essa transição aqui, né? É a que vai maximizar esse produto de probabilidades nesse formato aqui. Outra forma de ver essa equação, e aí eu acho que ela é mais efetiva, é essa que está aqui. Como que eu passo para essa próxima? Primeira coisa, eu vou fazer o que se faz bastante, que é transformar esse produto de probabilidades em uma soma, tá? Probabilidade é uma coisa que não é muito bom você ficar multiplicando, né? Se eu tenho, por exemplo, uma probabilidade de 0,01 e outra de 0,00001, quando eu começo a multiplicar essas coisas aqui, a escala, né, o número de zeros que eu preciso aqui para representar esse número vai crescendo substancialmente, né? Então, para evitar produto de probabilidades, normalmente a gente transforma esse produto numa soma, e a maneira mais convencional de você fazer isso é um log, né? Então, você faz um log do produto, vira um log da soma, né? E além disso, para transformar isso, como isso aqui é um erro de classificação, para que ele represente um erro, e ao invés de eu tentar maximizar esse produto, a gente multiplica por menos 1, né? Então faz menos o log do likelihood para virar uma minimização. Então eu transformo numa soma fazendo log, tiro o produto de probabilidades que é ruim, e aí faço uma minimização colocando esse sinal de menos que está aqui. E aí fica nesse formato que está aqui, que é a expressão talvez mais usual aí da Logistic Regression. Então eu vou colocar ela aqui, ó, novamente, e vou tentar dar uma outra interpretação para ela, que eu acho que é um pouquinho mais fácil de entender, que é a seguinte. Ó. Vamos supor que eu tenho duas parcelas para essa, duas formas de enxergar essa equação. Lembrem que eu quero que isso aqui me reflita um erro de classificação. Quanto mais errado, quanto maior o erro, tá? Maior vai ser esse J. Esse aqui é o meu caminho, tá? Porque se ele não representa isso, ele não representa o que eu quero. E o que eu quero é isso aí. Então, beleza. Então, se esse cara aqui representa isso, né? Então, eu vou analisar dois casos. Um quando o y deveria ser 1 e um quando o y deveria ser 0. Tá? O valor verdadeiro deveria ser 1, pertencer à classe 1, e o outro quando ele deveria pertencer à classe 0. Tá?
Quando ele deveria pertencer à classe 1, o que que acontece? Essa parcela aqui, ó, é 1 menos 1, isso aqui vai dar 0, todo esse cara aqui cai fora. E o que eu tenho é menos log de φ de z, tá? Então, esse carinha em azul aqui, ele é menos log de φ de z. Lembre que φ de z é a função lá, a logística aplicada em z. Quem que é z? WTx mais W0. Tá? Então, no fim das contas, o que eu estou tentando ainda é encontrar qual que é o W, que vai minimizar esse cara aqui, que vai minimizar esse erro que está aqui. Tá? Então, olha só, se o y deveria ser 1, tá? E eu classifiquei o y como 1, ó, meu φ de z deu 1 aqui, ó, deu probabilidade bem alta para o y ser 1, então eu estou num acerto de classificação. Se isso é um acerto de classificação, o meu j tem que ser 0, porque eu acertei. Agora, qualquer outro valor de probabilidade, e é aqui que entra daí a probabilidade, e a coisa fica mais abstrata, mas acho que dá para entender, ó. Qualquer outra probabilidade que não é 1 para o y, ele vai ter um j grande aqui, ó. E ele vai ser tão maior quanto quanto menor for a minha probabilidade, ou seja, quanto mais errado eu estiver. Ao ponto que quando se aproximar a zero, esse cara estoura aqui, né? Porque é um menos log, isso aqui é como se fosse exponencial, né? Ele estoura, esse log é na base e, né? Ele estoura lá em cima e dá um erro enorme. Claro, porque eu estou errado. Deveria ser 1, eu estou dizendo que a probabilidade é quase zero. Tá? E o outro caso, mesma coisa, o laranja aqui, ó. Quando o y é zero, eu cancelo essa parte aqui, essa fica válida, né? E o que eu tenho aqui é um log de 1 menos φ de z. Ah, tá, dá para entender aí. Se lasque também. É, é essa outra parte que está aqui. Não vou ter espaço para desenhar ali, também não importa. Então, o que que acontece? Se o cara era zero e eu dei a probabilidade dele ser, né, pertencer à classe zero, né? Então, esse cara aqui é um acerto. Então, beleza, tá dando zero aqui o J. À medida que eu vou subindo, ele vai dando uma probabilidade maior dele pertencer à classe 1, ele vai estourando aqui o meu valor de J e aí vai cometendo um erro. Então, se eu minimizar esse negócio que está aqui, significa que eu vou tentar encontrar uma solução para W, que é o cara que eu estou buscando aqui, que vai tentar operar no menor soma possível para o J para todos os exemplos de treinamento do meu dataset. Essa que é a ideia. Tá? Então é isso que a Logistic Regression faz. Então, assim, para meio que fechar, eu tenho isso daqui, né? Então, se vocês concordaram que isso aqui mede um erro, esse erro de probabilidade, isso aqui reflete, né, esse erro, e eu minimizando isso aqui, eu consigo encontrar a solução, o meu problema passa a ser, eu vou minimizar aquele J ali, então eu vou encontrar qual é o W e o W0 que minimizam esse cara aqui, tá? E eu posso fazer isso, por exemplo, com deciding gradiente, que é essa expressão que está aqui. Isso aqui também é um exercício, tá? Isso aqui também vocês vão fazer lá no assignment, tentar derivar esse negócio aqui em relação a W e ver se vocês conseguem reconstruir a equação do gradiente que está aqui. Tá? Mas isso, né, é matemática, é detalhe, não quero ficar perdendo tempo aqui. Sobre esse ponto, que eu acho que é o mais importante, ficou dúvida ou alguma outra coisa para trás aí? Estão me acompanhando ainda aí? Sim, sim. 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 Perguntas aí, rapaziada? Deu para entender essa interpretação aí desse negócio? Ele é meio confusa, tem várias formas de você enxergar, né? Eu tentei colocar as mais usuais aqui, mas, enfim. Se vocês querem que eu repita alguma explicação aí. Para mim ficou claro, professor. Beleza. Para mim também tranquilo. Tá bom. Então, beleza. Então é isso aqui, depois vocês vão tentar chegar nessa equação aí, né? E aí a gente pode voltar lá para o nosso Python, né?
e dar uma olhada, então, agora como que a Logistic Regression se comporta aí do ponto de vista de implementação aí em cima do Iris Dataset, né? Estou colocando aqui no começo, ó, só uma funçãozinha, caso vocês queiram, né, dar uma olhada como que é a sigmoide, ó. Então, eu fiz uma expressão aqui para implementar ela, né? E aí fiz um range aqui bem grande para plotar os resultados da função sigmoide. Então, a sigmoide está aproximando para nós aqui o que seria a probabilidade cumulativa lá, né? Beleza. Aí tem um detalhamento da derivação aqui descido em gradiente. Isso aqui é o que vocês vão fazer na tarefa, né? Meio que está pronto aqui, mas acho legal vocês se convencerem lá, né? Aí a loss function aqui, essa explicação, uma classe que implementa a logistic regression. Não precisaria, a gente poderia já usar do scikit-learn, mas eu acho legal ter essa implementação aqui, porque depois vocês podem vir aqui, ó, e olhar essa implementação aqui comparada com esse equacionamento que vocês vão derivar, para vocês se convencerem de fato que ela está implementando, então, a descida em gradiente. Essa implementação da Logistic Regression não é a mais usual. O método de otimização que se usa para resolver ela na prática, que inclusive é o que o scikit-learn usa, não é a descida em gradiente, é um método de Newton. Tá? Ela tem uma simetria ali, que é aquele método de Newton lá das aproximações quadráticas que eu comentei para vocês lá, né? Ele é um pouquinho mais indicado para ela e acaba que se usa mais ele na prática para a implementação dela. Tá? Os dois resolvem, um é um pouco mais rápido e mais adequado que o outro, né? Ou descida em gradiente ou o método de Newton, mas a solução final aí é basicamente a mesma, né? E aí tem, né, algumas outras coisas aqui, função de ativação, predict, que é meio padrão, né? E aí eu estou mostrando aqui o resultado para um problema de classificação de duas classes aqui, usando alguns parâmetros e olhando a Logistic Regression com essa classe aqui implementada do zero, né? Aí eu faço um outro exemplo aqui, daí com as três classes, ó. Com as três classes, igual eu fiz lá no Perceptron lá em cima, né? Treinando ela, então, com o scikit-learn. Mas isso aqui eu vou falar um pouquinho depois, porque tem esse parâmetro que eu preciso explicar um pouquinho melhor sobre ele primeiro. Né? Mas a implementação é muito parecida, só a diferença fundamental, que ela já está preparada para mais do que só duas classes, tá? E aí você pode escolher também o método de otimização, se você quiser usar aí o método de Newton, até dá para selecionar ele aqui, ó, tá dentro lá se você for olhar no help da função lá do sklearn, né? Vou abrir aqui só para mostrar para vocês o quanto de parâmetros ela tem, né? Então você pode definir aqui, ó, quero que use o método de Newton, Cholesky, gradiente estocástico, e esse LBFGS aqui, que eu acho que é alguma coisa baseada em tecido em gradiente aqui, mas em todo caso, não importa muito. Então eu posso escolher, né, um método aqui isso aqui está mais parecido com o método de Newton do que tecido em gradiente, né? Métodos que eu nem apresentei para vocês, mas em todo caso. Aí ela tem mais outros parâmetros aqui e tal, que o sklearn ele é bem completo, né? Você pode treinar, por exemplo, um modelo desses usando vários cores de CPU, né? Então também você pode disparar vários jobs ali para treinar. Você pode selecionar um multiclass aqui também, que é um parâmetro interessante, ó. Deixa eu ver pela primeira vez aqui onde ele aparece. Por exemplo, ó, a opção multiclass aqui, ele vai te dizer se você quer treinar para várias classes usando o one versus all ou one versus rest aqui, né? Aquela codificação que eu falei lá, né? Ou outras, né? Ele tem outras formas aqui de fazer isso, inclusive mudando a função de custo lá para multinomial e tal. Também não vou explicar muito sobre isso aqui. E, bom, um detalhe que muita gente às vezes me pergunta, às vezes usa até sem saber, é que o scikit-learn ele não tem suporte para GPU, né?
E o pessoal já falou bem claramente que eles nem pretendem fazer isso, porque, enfim, esses modelos aqui não têm esse tipo de demanda, né. Então, você pode paralelizar, mas é importante ter claro aqui que, essa paralelização é CPU, né, core de CPU e não GPU, tá. Mas beleza, então isso aqui é a cara aí da Logistic Regression, né. Ela tem, usando o Scikit-learn essa característica, e ela tem um parâmetro ali no Scikit-learn que eu não falei, que eu acho que é legal eu explicar ele agora, tá. Existe um negócio, chamado overfitting, que é bastante comum aí em problemas de classificação. A gente não vai conseguir ver isso claramente aqui no caso da Logistic Regression, porque essa interpretação aqui ela não é tão direta, né. Mas eu vou explicar no caso, não linear aqui, que é o caso mais geral, depois eu tento falar para vocês onde que isso aparece na Logistic Regression, tá. Então, só adiantando, esse negócio de overfitting vai ter uma aula mais adiante que a gente vai ir bem mais adiante nesse tema, tá. Então não se preocupe se você não entender 100% isso agora, essa história vai voltar bastante aí na sequência, tá. Então o que que é o overfitting? O overfitting é o seguinte, né, vamos supor que eu tenho 3 modelos aqui, esse modelo a reta, esse modelo que é uma curva aqui, e esse modelo que é essa maluquice aqui em torno dos dados, tá. Vamos supor que eu tenho um exemplo aqui, ó, que está caindo, vamos colocar aqui, ó, deixa eu ver um outro lugar aqui que seja mais evidente, sei lá, aqui, né. Tem esse exemplo que está aqui. Está aqui para esse modelo e está aqui para esse modelo aqui, né. Se a gente for olhar nos 3 casos, esse cara aqui, vamos supor que ele era, bolinha, né. Esse cara aqui ele acertou, esse cara aqui ele acertou, chamou de bolinha, e esse cara aqui ele errou, né. Se eu mudar um pouquinho para o lado aqui, ó, sei lá, vier um pouquinho para o lado, para baixo aqui, sei lá, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Esse cara continua classificando como bolinha, tá beleza, esse cara também, e esse cara agora passou a acertar, né, uma pequena mudança ali já gerou essa mudança de, eh, resultado ali de classificação. O que que acontece, né, esses modelos que são excessivamente ajustados em torno dos dados aqui, né, são modelos que têm uma alta variância, ou seja, qualquer pequena mudança que eu faça aqui, ou ele vira uma classe ou vira outra, né. Então eles têm um acerto que às vezes é bem baixo para o treinamento, mas excessivamente alto para o teste, tá. Ao passo que outros modelos como esse daqui, têm um erro não tão baixo para o treinamento, então vou colocar mais ou menos baixo no treinamento, mas ele é baixo no teste, né, ele garante uma o que a gente chama de generalização, né. E esse cara aqui, às vezes, ele é meio alto no treinamento e certamente muito alto no teste, que é um cara que talvez seja simples demais. A gente diz que ele tem um high bias aqui, né. Então esse lance de overfitting aqui, né, significa que às vezes a gente quer evitar esse tipo de solução mais complexa e tentar chegar num balanço entre algo não muito simples, que não esteja capturando bem o que está acontecendo nos dados, e nem tão complexo que esteja sobreajustado aos teus dados de treinamento, porque nosso objetivo é sempre ter um baixo erro no teste, né. Então, a Logistic Regression, né, o que que é o overfitting na Logistic Regression? Na Logistic Regression, tem um overfitting que é bem comum, que é assim, deixa eu botar no caso um D que é mais fácil de ver. Então eu tenho, sei lá, os dados assim, né, e às vezes na Logistic Regression o S que ele vai fazer aqui, ele dá uma transição extremamente abrupta de uma classe para outra. E aí qualquer coisinha para o lado aqui já vira bolinha e qualquer coisinha para o lado aqui já vira X, né. E o que a gente quer buscar, na verdade, é sempre uma transição, assim, meio que suave, assim, nem que um ou outro cara de treinamento aqui eu erre, né. Então sempre essa transição suave, né. Então para evitar a transição abrupta, né, a gente coloca um termo extra aqui na Logistic Regression, que é esse termo, da norma do vetor aqui,
Então, a gente sempre busca um vetor que tenha norma baixa, né? Porque a norma baixa do vetor vai gerar soluções aqui que são mais suaves. Então, além de eu minimizar o erro de classificação, eu vou tentar minimizar a norma do vetor, porque a norma do vetor vai gerar soluções que são mais suaves e eu evito a situação de overfitting. Isso aqui se chama regularização. Tá? Como erro de classificação e norma de vetor são coisas diferentes, normalmente tem um termo aqui, né? Um parâmetro que eu seto ele a priori, né? Como usuário aqui da ferramenta, né? Sei lá, vou dizer que aquele cara é 1, 10, 100, sei lá, né? E aí eu digo o quanto que eu estou preocupado com a regularização. Tá? E aí ele vai tentar deixar as soluções ou mais suaves, ou eventualmente se não tiver isso aqui, pode chegar numa uma variação bem abrupta, tá? Então esse fenômeno pode ocorrer, tá? Então, isso lá no scikit-learn, né? Se eu for voltar aqui, ó, no meu código, né? Quando a gente olha aqui para Logistic Regression, né? Tem esse parâmetro C aqui, ó, que reflete para a gente essa regularização. Então, se eu variar esse cara aqui, eventualmente eu vou ter valores maiores ali de overfitting, né? Ou menores, ou transições mais ou menos abruptas. Aqui ele está mostrando, né, o valor do peso à medida que eu aumento a regularização. Acaba que... Bom, aqui é uma interpretação um pouquinho mais complexa, acho que eu até vou pular ela, porque eu teria que explicar mais algumas coisas, né? Mas o efeito aqui, no fim das contas, é esse. Quanto maior o C aqui, mais eu estou preocupado com regularizar o modelo, né? Opa, maior, mais eu estou preocupado com esse valor aqui, aí mais suave vai ser essa transição. Vocês vão brincar com isso na tarefa ali também, depois eu vou mostrar para vocês, vocês vão ter que variar esse cara aqui para chegar numa solução, aí acho que vai ficar mais fácil de compreender do que eu tentar explicar esse caso específico aqui, que a interpretação é um pouco mais longa, tá? Mas aqui é só para mostrar que, então, esse é o efeito desse parâmetro aqui, que é um parâmetro necessário aí para você treinar Logistic Regression usando o Scikit-Learn. Então, por isso que ele tem aqui, né? O C por padrão é igual a 1, tá? Outros parâmetros que eu estou pulando aqui que eu acho que não são tão relevantes. Perguntas aí, gente? Deu para entender rapidamente o overfitting e regularização? A gente vai falar bastante sobre ele depois, tá? Tranquilo, professor. Alguma outra dúvida? Por enquanto ainda não. Beleza. Falta eu apresentar mais um modelo aqui, para a gente fechar essa aula de hoje. Só que esse é mais encrencado e eu queria ir com um pouco mais de calma, porque aqui a compreensão não é tão direta, tá? Que é o modelo da SVM, Support Vector Machine, né? A sigla bem usual dele aqui é SVM, tá? Bom, o que que é esse cara aqui, né? Todos os modelos que eu falei até agora, Perceptron, Wadaline, Logistic Regression, todos eles fornecem uma reta que separam uma classe da outra. Então, separa a classe laranja aqui ou a azul. E, na verdade, existem infinitas retas aqui que fazem isso, né? Talvez, do ponto de vista de treinamento aqui, igualmente válidas, né? Agora, se a gente tivesse que escolher de todas as possíveis retas, se você pudesse escolher na mão aqui, né? Aonde essas retas passariam, né? Em que lugar você colocaria essa reta aí, né? Alguém tem alguma intuição sobre isso? Teria uma escolha que vocês acham que seria melhor do que outra? Se alguém quiser responder aí.
A que tivesse mais longe dos pontos, né? Dos dois pontos. É. Então, por exemplo, se eu colocasse essa aqui, ó, sei lá, né? Meu desenho tá horrível como de costume, né? Mas essa daqui, ela estaria igualmente longe desses caras que estão mais perto e igualmente longe desses caras que estão aqui. É como se ela tivesse meio que no meio da distância, como eu estou representando aqui, né? Entre uma classe e outra, né? Por que que isso aqui pode ser interessante, né? Porque se eu colocar a reta aqui, ó, exatamente no meio da distância, qualquer pontinho que aparecer aqui, ele vai ser azul, qualquer pontinho que aparecer aqui, ele vai ser vermelho. Se eu fizer uma reta um pouco mais maluca, que também separa com 100% as duas classes aqui, essa minha interpretação dos pontinhos aqui já começa a ficar meio complicada, né? Então, a SVM, Support Vector Machine, ela tem exatamente esse objetivo. Ela vai tentar colocar uma reta de separação entre as classes com o conceito de margem, ou seja, a maior distância que eu conseguir colocar tanto os exemplos azuis quanto os vermelhos em relação a essa reta de separação. Então, a SVM vai tentar encontrar o W, que além de acertar com 100% o erro de classificação, então minimiza o erro de classificação, mas também maximiza o que eu estou chamando aqui de margem, que é um conceito novo que os outros modelos não têm, né? Dúvidas? Por enquanto, não. Então, beleza. Então, essa aqui é a ideia da SVM. Então, o que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar uma função objetivo, uma função custo, uma função de otimização que faça isso. Minimize o erro de classificação e maximize a margem. Então, esse aqui que é o nosso norte agora. Se todo mundo concorda que isso aqui é uma boa estratégia, o que eu quero fazer agora, então, é encontrar uma função que faça isso. A SVM, historicamente, né, ela é do começo da década de 90 e com auge ela atingiu ali no começo dos anos 2000, né? O uso dela, assim, ela foi um modelo bem famoso e até hoje ela é bem famosa, assim, bem útil, tá? E por que que ela tem esse apelo e por que que ela ficou tão famosa, né? Porque além dela propor uma função para isso daqui, que é algo original, né? Houve uma preocupação na época em que esse problema de otimização fosse convexo. Tá? Por quê? Porque se for um problema de otimização convexo, significa que eu vou encontrar um mínimo e esse mínimo vai ser global. Eu não vou ter nenhum mínimo local. Né? Então a função de otimização vai ter um mínimo e esse mínimo vai ser o global. Então eu vou conseguir achar o menor erro e a maior margem, com certeza, e esse vai ser o menor de todos. Né? Então, por conta disso, ela tinha um desempenho prático em diversas aplicações que era absurdamente grande, maior do que qualquer um dos outros modelos que eu apresentei até aqui. Tá? Então, esse que é a sacada aqui da SVM. Então, além dessas duas coisas aqui, o cara que propôs lá, o sobrenome dele é Vapnik, ele tá, não sei se é CK ou só com K no final aqui, né? Mas, enfim, Vladimir Vapnik, o cara é russo, né? Ele ainda vive e trabalha, acho que atualmente no Google, não sei. Ele teve esse cuidado de tornar tudo convexo para garantir essa história aqui, né? E ela tem uma solução bem elegante, enfim, tem uma série de coisas aqui que são legais. Eu vou tentar explicar algumas delas, porque a teoria por trás da SVM é realmente bastante encrencada, tá? Então, vou começar com algumas premissas. A primeira premissa é a seguinte: o que a gente vai buscar é um hiperplano de separação. Então, a solução que a gente vai buscar é o WTX. Aqui na minha anotação, eu acabei deixando o produto interno assim, né? W,x, como se fosse um produto genérico, mas na prática vai virar o dot product, tá? Então, tá tudo certo. Então, esse cara aqui, ele vai separar classes positivas das classes negativas. Ele vai sempre ser ortogonal aqui, né? Vou sempre ter o vetor W ortogonal, a minha separação.
e ele vai estar uma distância de B aqui em relação à origem. Tá? No caso multidimensional, aqui está a cara do meu hiperplano de separação. Então, para eu acertar uma classificação, supondo classes positivas e negativas, o produto interno WTX mais B, ele vai ser positivo quando o exemplo for positivo, e ele vai ser negativo quando o exemplo for negativo. Se eu respeitar isso daqui, significa que eu tenho um acerto de classificação. Tá? Então, se eu for encapsular essas duas equações aqui, eu posso escrevê-las da seguinte forma. O produto entre y e esse negócio aqui vai ser sempre maior ou igual a zero se eu estiver acertando a classificação. Tá? Então, para todos os exemplos de treinamento, eu quero que isso aqui seja maior ou igual a zero. Ou seja, um número positivo vezes um número positivo vai ser maior ou igual a zero. Um número negativo vezes um número negativo vai ser maior ou igual a zero. Beleza. Então, se eu olhar só isso, só essa parcela aqui, isso está me dizendo, está me refletindo que se eu fosse tentar minimizar esse negócio aqui, né? Não consigo, porque isso aqui é uma inequação, né? Mas poderia colocar como uma restrição, por exemplo, do meu problema de otimização. Essa restrição aqui diria que eu estou tentando buscar sempre o acerto de classificação ou minimizar o erro. Tá? Então, daquilo que eu quero buscar, que é minimizar o erro e maximizar a margem, a primeira parte eu já vou encapsular dessa maneira aqui. Tão simples quanto é, por exemplo, o Perceptron lá, né? Beleza. Agora vem a parte encrencada, que é a outra parte, a margem. Tá? Então, para definir a margem, o que eu vou fazer? Tenho aqui meu hiperplano de separação. Aqui estaria, sei lá, as classes negativas, aqui estaria a classe positiva, todos os meus pontinhos aqui. E o cara da classe positiva que está mais perto aqui do plano de separação, que é o que vai caracterizar a margem, posso pegar o cara do lado positivo, poderia pegar do lado negativo, mas vou pegar esse aqui que fica mais fácil, né? Ele vai estar a uma distância que eu estou chamando de R aqui, ó, em relação a um ponto qualquer que está no plano de separação. Então, esse R para nós aqui é a margem. Tá? Esse aqui é a margem de separação. Do ponto de vista de geometria analítica aqui, né, eu poderia dizer o seguinte, ó, que esse ponto XA, se eu quiser sair da origem e chegar em XA aqui, eu posso fazer o seguinte caminho, ó. Eu posso sair da origem, vir para XA', e eu posso dar um passo aqui, ó, até chegar em XA, que é o passo da margem, né? Quanto que é esse passo aqui? Esse passo ele pode ser dado pela margem, pelo valor da margem aqui, né? Pelo R, na direção do vetor W. Tá? Então, se eu pegar o vetor W aqui e dividir pela norma, eu vou ter um vetor unitário. Tá? Então, eu estou dizendo que eu vou fazer o seguinte, eu vou nessa direção aqui, ó, que é dado por esse vetorzinho, que é o W unitário, eu vou chamar ele de W asterisco aqui, ó. Se eu der um passo de R nessa direção aqui, eu chego em XA. Tá? Então, tá, isso aqui é só uma interpretação, né? Só uma interpretação geométrica do negócio. Depois eu vou usar essa equação mais a fundo. Então, eu posso dizer que além de classificar corretamente os meus dados, ou seja, além de ser maior ou igual a zero, eu posso ser um pouco mais restritivo e eu não quero que ele seja maior ou igual a zero. Eu quero que ele seja maior ou igual à margem. Eu quero que todo mundo esteja para lá do azul da margem, né? E todo mundo esteja para cá do vermelho da margem. Então eu vou mudar um pouquinho lá essa equação do acerto de classificação e vou dizer o seguinte, ó, eu quero que todo mundo seja corretamente classificado acima da margem. Tá? O resultado tem que dar positivo e tem que ser maior ou igual a R. E posso forçar a barra aqui ainda de que esse meu vetor W tenha norma unitária. Isso aqui não é necessariamente preciso nesse primeiro momento, mas, enfim, facilita um pouco a nossa vida na sequência, então eu já vou impor isso. Tá, então vou continuar mexendo nesse equacionamento. Até aí, alguma dúvida, gente? Deu para entender as relações entre as coisas aqui?
Sim. Tá, então eu vou para o próximo passo. Próximo passo, então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer para vocês que a otimização da SVM vai ser posta da seguinte maneira. Vai ser um problema de maximização da margem sujeito a uma restrição de desigualdade. Qual é essa restrição de desigualdade? Que os exemplos têm que estar corretamente classificados e fora da margem. Então eu vou tentar encontrar qual é o W, o B e a margem. Esse é um problema, eu não sei quem é o R, então eu tenho que encontrar quanto vale o R, né? De tal maneira que quando eu maximizo esse cara aqui, eu acerte todos os problemas, as classificações, todo mundo vai estar acima da margem, e posso também colocar um cara aqui de norma unitária e dizer que essa margem tem que ser maior que zero, que senão eu não resolvo o meu problema. Tá? Isso aqui é SVM. Tá? Eu poderia parar aqui e dizer para vocês, ó, agora tem que buscar um método aqui, por exemplo, você vai lá no CVX-opt, lá, igual vocês fizeram na semana passada, procure um método que resolve esse negócio aqui. Tá? E aí resolve a SVM e beleza, tá todo mundo feliz e acabou. Tá? O problema é que isso aqui não é um problema de otimização convexo. Tá? Isso aqui não é convexo. Tem esse cara aqui que ferra a nossa vida. Essa norma unitária também, ela acaba atrapalhando. Não vou provar isso, né? Mas esse problema de otimização não é convexo. Tá? Então tem um pouquinho mais de esforço que a gente faz aqui para tornar esse cara um problema de otimização convexo. Como que a gente faz isso? Então eu vou pegar aquele equacionamento aqui e vou colocar algumas restrições a mais, tá? Essas restrições são as seguintes. A primeira coisa que eu vou falar é a seguinte: todos os exemplos que caem aqui, ó, todos os pontinhos que estão nessa reta, WTX mais B desses caras são zero. É igual era para Logistic Regression, é igual para o Perceptron, para todo mundo, isso aqui é válido. E aí eu vou falar o seguinte, ó. Os caras que estão aqui na margem superior ou na margem inferior, pegar a margem superior que é mais fácil aqui, ó. Esses caras aqui vão ter o WTX mais B igual a 1. Tá? Eu estou impondo isso aqui, tá? Essa imposição existe uma prova por trás do porquê que isso é possível. Eu poderia, na verdade, escolher qualquer valor aqui, tá? Essa prova aqui eu vou pular. Tá? Isso aqui, a história é meio longa, eu ia precisar de bastante tempo para mostrar isso para vocês. Vou ter que pedir para vocês aceitarem isso, né? Mas depois eu vou explicar onde é que vocês podem encontrar mais informações sobre esse ponto aqui. Tá? Mas então, a princípio, eu estou forçando que esse WTX mais B vai ser igual a 1 para esses caras que estão aqui. Então, se esse é 0 e esse cara é 1, então significa que a margem, no fim das contas, lá vai ter um valor unitário. Mas eu já vou chegar lá. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro essa equação aqui, ó, para o cara que está na reta aqui, que é o x'. Então, o x' ele tem um WTX mais B que é nulo. Vou pegar aquela equação de antes, da projeção ali, né, do XA e tal, e eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o x' aqui, que vai ser XA menos R na direção do vetor W, e vou substituir isso aqui. Fazendo isso, eu tenho o produto interno entre W, XA menos R lá na direção de W, mais B igual a zero. O produto interno eu posso distribuir ele aqui, ó. Poderia fazer aqui WXA e esse cara que está aqui, ó. E reescrever ele dessa forma. WXA mais B mais R. O R poderia cair fora, menos R aqui, né? Cai fora. Aí o produto interno entre W e W e a norma de W também cai fora, porque ela, né, tem... Eu posso tirá-la de dentro do produto interno sem problema nenhum, porque isso aqui é um número, né? Então fica essa equação, ela vira esse negócio que está aqui. Tudo isso aqui igual a zero. Estou só fazendo manipulação algébrica aqui. O produto interno de W com W é a norma de W ao quadrado. Então aqui em cima eu tenho norma de W ao quadrado e embaixo eu tenho a norma de W. Então isso aqui vai ficar R vezes a norma de W, né? Eu tenho produto interno WXA mais B, W com XA mais B, que é esse cara que está aqui, né? WXA mais B. Respeita essa igualdade, então isso tudo aqui é 1.
Aqui eu vou ter norma de W ao quadrado dividido por norma de W vai dar norma de W aqui, né? Então vai ficar norma de W no numerador. Isso tudo cai fora. Então eu posso isolar o R aqui. O R vira 1 sobre a norma de W. Né? Isso aqui, lembrando da nossa imposição, que o vetor tem norma unitária, né? Opa! Ele tem norma unitária. Se isso aqui é 1, então o R é 1. Tá? Por enquanto não vou abrir mais esse negócio aqui, só vou dar o próximo passo, né? Que é o seguinte. Antes, na minha otimização, eu estava falando que os exemplos tinham que estar acima da margem. Se a margem é 1, então a minha restrição de desigualdade virou isso daqui. Então eu poderia vir aqui, ó, e dizer que agora o meu problema de otimização, eu não vou mais resolver quem é o R. O R virou 1 sobre norma de W. Tá? E esse cara aqui, eu já sei que a norma vai ser unitária, não preciso mais dessa restrição. R não existe mais, eu tiro fora isso daqui. E esse negócio aqui vira 1. Ah, mas esse cara aqui não é norma unitária? Sim. Só que se eu tirar esse negócio daqui, daí eu não tenho nada para resolver essa otimização, né? Então eu mantenho ele aqui. E aí, o problema da otimização da SVM finalmente vira isso daqui. Isso que está aqui em cima, né? Que é maximizar o inverso da norma de W, garantindo que todo mundo vai estar fora da margem. Pode escrever assim, como uma maximização, ou se eu inverter a norma, isso aqui vira uma minimização. Posso botar o meio aqui também para deixar bem com cara de otimização quadrática lá, e daí dá para usar os métodos do CVX opt lá, sem problema nenhum. Tá? Então, o que é essa equação, esse conjunto de equações diz aqui para nós? A gente está tentando minimizar o erro de classificação, que é o que está aqui, ó, e ao mesmo tempo maximizar a margem. Só que isso aqui é o jeito convexo, de otimização convexa, para resolver a formulação que eu coloquei nesse formato aqui. Algumas coisas nessa explicação que eu dei aqui, eu dei uma forçada na barra, mas aqui é licença poética, tá? Se eu for explicar esse negócio aqui, nós vamos ficar muitas horas e o papo é longo. Tentei dar uma compactada sem comprometer tanto aí a interpretação, né? Mas que dá para entender mais ou menos aí como é que a gente chega nessa otimização, que no fim das contas faz isso, minimiza o erro, maximiza a margem. Por que é difícil, por que é importante contar a história do jeito que eu contei até chegar aqui? Porque se você olhar para esse problema de otimização aqui embaixo, que é igual ao de cima, né? É extremamente difícil você entender o porquê que isso aqui minimiza o erro e maximiza a margem, né? Aí eu prefiro contar a história desde antes, né? E aí você vê que existe essa equivalência e talvez, né? A minha esperança é essa, né? Isso fique um pouco mais claro. Né? Sobre esse lance do 1 aqui, ó, a minha sugestão, e daí isso aqui amarra bem com a norma desse cara aqui ser unitária, eu sugiro vocês darem um Google, né? Procurando aí, tipo, assim, why can we set... Vou escrever bem aqui que isso é legal de buscar. Em SVM to 1, sei lá, algo assim, vocês já vão chegar vocês já vão chegar em uma série de explicações que são bem, bem interessantes aqui, mas aí, claro, você vai ter que se debruçar um pouco mais na matemática porque esse pulinho aí eu de fato fui um pouco leviano aí, não detalhei tanto, tá? Deu para entender aí? Professor, pode repassar rapidamente aí? Só para dar uma revisada. Uhum. Então, da onde que eu passei, né? Da onde que eu saí? Eu tinha esse problema de otimização aí, né? Então, até aqui, beleza? Tranquilo. Aí, o que eu fiz? Eu fui resolvendo algebricamente aqui, partindo dessa equação, né?
que é a equação dos pontos que estão aqui, né? E com essa imposição aqui, né? Do WTX mais B igual a 1, dos caras que estão aqui é unitário, ou seja, a margem é unitária, partindo dessa imposição, né? E aí eu fui trabalhando na álgebra, né? Eu peguei lá aquela relação que eu tinha antes entre xa e xa', né? Entre esse ponto e esse ponto aqui, substituí isso aqui dentro, né? Aí fiz a distribuição do produto interno, tirei algumas coisas para fora, lembrei aqui que o produto interno e a norma tem essa relação entre eles, substituí isso aqui, esse cara aqui, que é um cara que está nesse ponto aqui, ele é 0, perdão, ele está aqui, né, xa, ele é 1, tal, e aí cheguei na relação que a margem é 1 sobre W, tá? E aí, sabendo que a margem é 1 sobre W, eu substituí isso na inequação e substituí isso também aqui na maximização. Isso aqui era R, né? Tirei fora esse negócio daqui. Tá? Beleza, obrigado. Esse é o caminho, né? É... Bom, acho que são esses pontos. Vejam aí se tem mais alguma pergunta aí, gente. Professor, eu posso pensar setando a margem como uma possibilidade de tentar diminuir o overfitting? Então, olha só. Essa pergunta ela é bem complicada pelo seguinte, ó. Eu vou falar mais sobre isso, mas deixa eu voltar aqui, ó, num ponto que talvez faça esse link e responda isso que você está falando. Quando eu falei de overfitting aqui para logistic regression, eu falei que se a gente colocar um termo com esse negócio aqui, ó, minimizar a norma de W, a gente está colocando um negócio chamado regularização, e isso ajuda a reduzir o overfitting. Beleza? Beleza, beleza. Então, se eu minimizar, ó, se eu minimizar a norma de W ao quadrado, não importa muito aqui, né? Mas se eu minimizar a norma de W, até tem um meio aqui, isso aqui ajuda a reduzir o overfitting, né? Então, isso aqui diminui o overfitting. Então, se eu for lá para SVM, ó, o que tem na otimização da SVM final aqui, ó? Ela está minimizando a norma de W, ou seja, ela naturalmente tem a regularização, ou seja, ela naturalmente reduz o overfitting e tenta acertar todas as classificações. Então, a interpretação e a resposta para a tua pergunta é a seguinte: quando eu minimizo a margem, minimizo o erro e maximizo a margem, eu naturalmente estou regularizando o meu treinamento. Eu naturalmente estou reduzindo o overfitting do treinamento. Entendi. Legal. Não, legal, então, ou seja, quanto maior a margem, melhor a chance de ter overfitting. Na verdade, assim, ó, quanto mais você conseguir maximizar a margem, menor vai ser o overfitting, né? Entendi. Beleza. Obrigado, professor. Valeu. Isso é encrenca, tá, gente? Eu entendo que uma primeira vez que você vê isso aqui é complicado, assim, né? Mas não tem outro jeito, assim, né? Inclusive o jeito que eu escolhi aí, ele até eu tô cometendo algumas injustiças aí de não explicar algumas coisas. Mas enfim, SVM é complicado. Se for ler o livro do Vapnik lá, putz, dá vontade de bater a cabeça na parede, assim, a volta é complicadíssima. Tô tentando aqui só mostrar, assim, alguns dos pontos que eu acho que são essenciais para entender, né? E quando você bater o olho nesse problema aqui, né? Olhar para isso aqui e entender o que ele de fato significa, né? Que é isso que eu estou falando para vocês aqui. E aí, com toda essa característica, isso aqui é um problema convexo e tal, em todas essas imposições aí.
Tá, deixa eu passar para um próximo passo aqui da SVM, que ainda complica um pouco a nossa vida, mas eu vou tentar também aqui ser meio objetivo, né? Que é o seguinte, né? Eu ainda estou só falando aqui, ó, que eu tenho uma reta e eu estou tentando maximizar a margem de separação. Então, tem a margem de separação aqui, estou traçando a reta no meio dela. Mas e se os meus dados forem não linearmente separáveis, como esse caso aqui da figura B, né? O que eu faço, né? Ainda será que tem sentido eu colocar uma margem de separação aqui, traçar minha reta aqui? Né? Parece que é uma solução razoável, né? Porque eventualmente esses caras aqui podem estar, sei lá, algum ruído de medição que jogou esses caras para cá, alguma feature maluca que eu estou calculando em algum momento que está dando uma bagunça aí. Então, será que vale a pena, né? De repente, eu mexer na minha reta e mexer na minha margem de separação por conta desses caras, né? Será que mesmo sabendo que esses erros podem ocorrer, ou que alguns pontos podem cair dentro da margem aqui, ó, será que não seria legal eu ainda assim manter uma margem máxima de separação, né? Então isso aqui dá origem ao que a gente chama da Soft Margin SVM, né? Que é a SVM que permite esses erros aqui. Só que para permitir esses erros, a gente tem que mexer naquele problema de otimização. Porque naquele problema de otimização anterior, todo mundo tinha que estar fora da margem, né? Agora não, agora pode estar dentro da margem, ou inclusive do lado errado da classificação. Tá? Então, para fazer isso, tem que fazer algumas mudanças aqui na formulação. E a primeira delas é essa daqui, ó. A gente vai acrescentar um termo novo no problema de otimização, que é esse termo que está aqui. Tá? O que esse termo que está aqui ele permite? Ele permite que tenha exemplos dentro da margem, certos ou errados. Então, não importa, está dentro da margem, né, vai permitir isso acontecer. E exemplos, e também ela vai permitir erros de classificação. Só que ela vai penalizar esses erros, né? Então, como que eu interpreto essa mudança? Eu vou tentar explicar ela por partes aqui, primeiro mostrando a equação geral dela e depois tentando abrir um pouco mais esse negócio. Tá? Essa equação ela tem origem num negócio chamado Hinge Laws, né? Hinge tem a ver com, acho que a tradução seria fechadura, algo assim, não sei. Bom, se alguém souber aí me fala aí que eu agora me deu um branco. Mas eu acho que seria isso, sim. Por conta do formato dela, né? Então, se você olhar, sei lá, uma dobradiça, vai lá, né? Talvez seja uma tradução melhor aqui, ela aparece, pensa numa porta ali, né? Ela tem esse formato aqui, que é justamente essa equação aqui, né? Que é essa equação que está aqui, ó, desse max aqui, tá? Então, o que esse max faz? Ele vai pegar o máximo valor entre 0 e 1 menos t. Quem que é 1 menos t? 1 menos t é y, o que deveria ser o exemplo, sei lá, mais 1, mais menos 1. E o que o resultado da minha classificação está dando, que pode ser, sei lá, mais 10, menos 10, enfim. Quando for um acerto de classificação, o produto é positivo. Quando for um erro, então erro é negativo, acerto é positivo. Tá? Então, quando esse produto aqui for positivo, vamos pensar que y vezes f de x deu positivo. Tá? O máximo entre 0 e 1 menos um valor positivo, vamos supor que deu 10, vai ser 1 menos 10 que vai dar menos 9, o máximo entre 0 e menos 9 é 0. Tá? Então, toda vez que eu tenho um acerto, isso aqui vai dar 0. Beleza. Seus negócios que eu quero, que eu estou usando para medir o erro de classificação, faz sentido. Né? Agora, se for um erro de classificação, esse produto aqui vai ser negativo. Então, 1 menos algum valor negativo vai dar um valor positivo, e aí ele vai começar a crescer. E ele cresce com essa cara aqui, ó. Então, entre 0, aqui está 1, tá? E é 1 por causa da margem, mas eu já vou falar disso aqui. Entre 1 e até o menos infinito lá, ele vai subindo de acordo com essa reta 1 menos t aqui, ó. Tá?
E para todo cara maior que 1 aqui, ó, maior ou igual a 1, esse custo vale 0. Tá? Esse erro vale 0. Ou seja, todo mundo que está aqui é um acerto e todo mundo que está para lá é um erro de algum tipo. Quais são os tipos de erro? Aqui entre 0 e 1 são os caras que estão dentro da margem. Aqui meio que não importa se ele está certo ou errado. E aqui, entre menor que 0 até o resto, lá são os caras que tem erro de classificação. Hã? Então, quanto mais errado, mais ele penaliza, e os caras que estão dentro da margem, ele também penaliza. Hã? Então, se eu resolvesse esse problema de otimização desse jeito que está aqui, eu ia conseguir uma solução como essa que está aqui. Eu ainda ia ter a margem máxima, alguns erros de classificação, alguns exemplos dentro da margem e alguns erros de classificação. Beleza, estaria resolvido. Problema. Isso aqui, esse max aqui, né, que aparece aqui, ele mata aí a parte de otimização convexa. Ele deixa de ser o lance de ser convexo e toda aquela preocupação lá acaba. Então, tem que fazer uma alternativa aqui, uma mudança de variáveis aqui, para tentar de novo tornar ele convexo. Qual que é essa mudança? Aqui também tem uma sacada meio chatinha, que é a seguinte. Eu vou dizer que tudo esse negócio aqui, ó, vai se chamar uma variável xi, sei lá. Qual que é o nome dessa letra aqui? Também esqueci. Eu acho que é xi. Então, beleza. Todo esses caras aqui vai ter essa letra. Isso aqui é um recurso que se usa bastante em otimização, que é criar o que a gente chama de variável de folga. Slack variables lá, né? Enfim, variável de folga aí para o problema de otimização. Então, estou falando que tudo isso daqui, ó, vai ganhar um nome e vai ser essa variável aqui. Só que o problema é que quando eu crio essa variável aqui, eu tenho que tomar cuidado com algumas implicações que ela pode ter. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma análise dos possíveis valores que essa variável pode ter. Por quê? Porque se eu estou falando que isso aqui é xi, né? Todo esse negócio aqui é xi, quando eu voltar lá no meu problema de otimização, onde aparece uma parte aqui, ó, isso aqui y, tal, mais b, também aparece aqui, ó. Isso aqui tem relação com xi. Eu preciso ver qual que é a relação, então, de fato, que eu tenho entre esse fator e a variável xi. Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, primeiro caso. Se esse 1 menos y tal for 0, então, se tudo isso aqui for 0, ó, o máximo entre 0 e 0 vai ser 0. Então, o resultado ali, né, do max aqui vai ser 0, então xi é 0. Então, se o xi é 0, então eu poderia dizer que em algum momento ou em alguma situação o xi vai ser exatamente igual a tudo isso daqui. Né? Porque, vamos supor que isso aqui deu, sei lá, 10, né? Perdão, 1 menos isso aqui vai dar menos 10, vamos supor. Quando eu faço a comparação aqui entre esse max e esse valor, se ele está dando 0, significa que aquele valor ali é negativo e é possível que o xi, sendo 0, né, ele seja inclusive igual a esse valor. Na verdade, eu estou até meio que forçando a barra da seguinte maneira. Se o xi é 0 e esse cara aqui é 0, então eu posso igualar aquele cara com o xi. Outra forma de enxergar isso. Mas isso é uma possibilidade. Existe uma outra possibilidade que é a seguinte. Se tudo isso daqui for negativo, né, o xi também vai ser 0. Né, porque é o máximo entre 0 e uma coisa negativa. Então, se o xi é 0 e esse cara aqui é menor que 0, eu posso dizer então que tudo isso daqui vai ser menor que xi. Então, nesses dois casos, que são os casos extremos aqui dessa análise, né, o caso maior que 0 ele vai acabar caindo nesse mesmo cenário aqui, né, porque ele vai ser igual a xi. Mas esse caso aqui de cima e esse caso aqui de baixo, eu posso combinar esses dois caras e chegar nessa relação.
que 1 menos tudo isso daqui é menor ou igual ao xi. E aí eu tenho uma relação entre o que está dentro aqui, que eu preciso colocar na equação lá, e o xi. Tá? Então, como que fica a otimização da SVM? Ela vai ficar da seguinte forma. Eu não tenho mais o max lá, eu coloquei tudo aquilo virou xi, né? E aí, como eu tenho essa restrição aqui, ó, eu vou rearranjar essa inequação aqui e vou reescrever ela dessa maneira que está aqui, ó. Então, y tal vai ser maior ou igual a 1 menos o xi. Tá? E esse xi vai ser sempre maior ou igual a zero. Então, qual que é a interpretação do xi? Né? Só para fechar ele aqui, né? Quando o meu padrão está do lado certo da classificação e fora da margem, esse cara aqui tem um xi zero. Se ele está dentro da margem, independente se está do lado certo ou do lado errado, né? Esse xi aqui vai ser maior que zero e menor que 1. Então, esse cara aqui vai ter um xi menor que 1. Se ele estiver do lado errado da classificação, o xi vai ser maior do que 1 ali, né? Para esses casos aqui, o xi é maior que 1. E vai ponderar, quanto mais longe ele estiver, maior vai ser esse erro que está aí. Então, o xi meio que vira uma distância, né, do ponto em relação ao hiperplano e em relação à margem, né? Mas tudo isso aqui está encapsulado dentro desse problema de otimização que é convexo. Essa história aqui é bem complexa, né? Mas é um problema de otimização convexo, né? E aí, o que eu estou garantindo? Eu estou garantindo que eu estou maximizando a margem de separação, acertando os resultados de classificação tanto quanto eu possa aqui, né, por meio dessa inequação, e ainda, né, tolerando aí que alguns exemplos caiam dentro da margem ou mesmo estejam do lado errado da classificação com essa variável de folga. Né? E aí eu chego na solução da SVM chamada soft margin. Tá? O que esse parâmetro C faz? Deixa eu só fechar ele aqui, tá? Esse parâmetro C, ele vai controlar de uma certa maneira o quanto eu tolero erros de classificação ou não. Então, se ele tiver um valor pequeno, um valor mais baixo, eu eventualmente vou tolerar alguns erros de classificação como esse daqui, em prol de uma margem maior. Se ele tiver um valor alto, eu não vou tolerar erros de classificação, eles vão me... Né, isso aqui é erro de classificação. Eu não vou tolerar, e aí, fatalmente, eu vou acabar comprometendo a minha margem em função disso. Tá? Então, quando eu vario esse parâmetro C aqui na SVM, essa é a interpretação que ele tem, né? Por conta dessa variável de folga ter relação com tolerar ou não tolerar erros de classificação. Né? Isso aqui é um valor que eu seto a priori, tá? Eu, como usuário, vou dizer, eu quero 10, eu quero 1000. Eu tolero pouco, eu tolero muito, né? Ah, perdão. Eu estou muito preocupado com os erros de classificação, então eu não quero que eles aconteçam, então eu vou colocar um valor alto para ele, vou chegar nesse cenário aqui. O preço que eu pago é ter uma margem pequenininha. Ou eu abaixo esse cara aqui, sei lá, vou colocar 1 ou 10 para ele. Vou tolerar alguns erros de classificação, mas vou ter uma margem maior. Então esse é o compromisso que esse parâmetro traz. Tá? Perguntas, gente? Isso aí é bem cabeludo, hein? Não sei se eu consegui ser claro, né? Eu não consegui entender muito bem em relação à função de restrição ali, depois do maior igual a si, 1 menos que si, né? Isso eu não consegui entender muito bem. Aqui? Não, lá na função de restrição mesmo, lá no final. Quando, Aqui? quando você chega aqui. Essa aqui? Isso, exatamente. Então, olha Exatamente só. isso. Esse artifício que eu fiz aqui, ó. Quando eu disse que o xi era igual a tudo isso daqui, Uhum. eu daqui para baixo, eu só tentei ver qual era a relação que tem entre xi e essa parte do meio aqui, ó. Tá? Por que eu preciso dessa relação? Porque se eu voltar lá para trás, nesse ponto aqui da SVM, ó, na SVM original eu tinha isso daqui, ó. Eu tenho y, w, né, w, x mais b maior ou igual a 1. Só que agora eu cresci essa parcela e coloquei uma coisa que tem a ver com xi. E o xi tem a ver com isso daqui. Então, qual que é a relação entre o xi e esse cara aqui?
Aí o que eu fiz? Eu fui lá e dei toda essa volta aqui, ó, para dizer que a relação entre o 1 menos y, tal, e o xi é essa daqui. Uhum. Então, Beleza. o que eu coloquei aqui é isso. Ó, se eu passar Ah, tá. o y Tá. para o lado direito e Entendi. o xi para cá, ó, é o Entendi. que está aqui. Beleza? Não, beleza. Ou seja, essa é a função de restrição que torna a função, o problema de otimização convexa, é isso, né? É isso aí. Precisa, né? Precisa fazer esse artifício aí. Beleza, obrigado. Beleza. Mais perguntas, gente? Se vocês não entenderam, não se preocupem, tá? Isso aqui, eu me lembro, assim, as primeiras vezes que eu li isso aqui, eu realmente não conseguia sacar o que estava acontecendo. Talvez depois de um tempo vocês vão começar, a ficha vai cair para quem continua trabalhando nessa área, né? E de qualquer maneira, esse vídeo aqui está gravado, então vocês podem voltar e ver isso de novo aí. Às vezes, passando o tempo, você vendo de novo com uma outra maturidade, você consegue enxergar melhor, tá? Então, não é o fim do mundo se você não entender, não precisa se desesperar, então... podem ficar calmos. Deixa eu fechar, então, rapidamente o que a gente ainda tem aqui para falar, que agora é o seguinte, ó. Semana passada eu falei para vocês que para resolver esse problema aqui, a gente tem que montar o Lagrangiano lá, né, que é botar as restrições de desigualdade, igualdade com multiplicadores de Lagrange aqui, ó, né, no Lagrangiano, derivar essas coisas e igualar a zero, tal, né, então derivar em relação a todas as variáveis aqui, que são o W, o B e o Xi, né, e iguala essas coisas a zero aqui, né, e aí tem uma baita de um algebrismo aqui, que eu vou chegar na relação que o W é isso, eu substituo isso aqui para obter aquele dual lá, né? E aí fazendo um monte de conta que eu vou pular, não vou apresentar isso aqui. Se alguém quiser fazer, eu acho legal. Não é nada absurdo, mas dá um certo trabalho aí em matemática. Se precisar de ajuda, eu posso orientar, né? Aí para chegar na representação dual, tá? Eu tinha uma formulação antiga que se usava o mínimo, mas eu vou deixar com o máximo aqui, que é o jeito padrão da SVM, e é o jeito padrão que eu mostrei na aula passada lá da dualidade, né? Então a dualidade vai chegar nessa relação aqui, ó, tá? E aí esse aqui a gente poderia usar lá o CVX opt para resolver o problema da SVM. A gente ia encontrar os alfas, encontrando os alfas a gente volta aqui e encontra os Ws, encontrando o W, aí meio que o problema está todo resolvido, tá? Então aqui que seria a resolução da SVM se dá por aqui, tá? Muito importante isso aqui, semana que vem eu vou falar. Todo o algoritmo da SVM ele é resolvido entrando como entrada aqui do problema de otimização, os vetores de features, x aqui é feature, tá? É pegando os pares de features aqui para todos os N exemplos do meu dataset, por meio de um produto interno. Isso aqui poderia virar x transposto x, tá? Isso aqui vai ser chave para um negócio que a gente vai usar semana que vem lá, que é o kernel, para tornar isso tudo aqui não linear. Mas semana que vem eu falo sobre isso. Detalhe, interpretação final aqui que eu acho que é legal falar, ó. Você pode, depois que você resolveu a SVM, todos os modelos, inclusive do scikit-learn, ele fornece ali os xis aqui, né? Os multiplicadores de Lagrange, que são os alfas, tá? Eu quero colocar alguns casos que eu acho que são legais aqui, que são o seguinte, ó. O caso 1, que são os padrões do lado certo da classificação e fora da margem, que é o caso 1 aqui, ó, ele tem os multiplicadores de Lagrange, alfa aqui é multiplicador de Lagrange, da otimização. Esse cara aqui, ele é zero, né?
No caso 2, que são os caras que estão exatamente na margem, o alfa ele é entre 0 e C. C é o parâmetro que você escolheu lá a priori, né? Se você colocou 10, esse cara vai estar limitado entre 0 e 10. Tá? E no caso 3, que são os caras que estão errados aqui, né? Pode estar dentro da margem ou fora da margem, mas erro de classificação, né? O alfa aqui vai ser exatamente igual ao C. Né? Então, se você olhar somente para os valores que estão entre 0 e C, você vai ter os valores você vai saber quais são os vetores que estão na margem. Os vetores que estão na margem são os vetores que dão suporte à construção da margem. Então, esses aqui são os vetores que dão suporte à margem. E que são os caras que têm o valor entre 0 e C. Né? Vetores que dão suporte é justamente o nome, né, desse método, né? Então, no fim das contas, você faz tudo isso para, no final do método, chegar à conclusão que alguns caras vão estar entre 0 e C. Esses caras que estão entre 0 e C são os que dão suporte à construção da margem e que dão o nome ao modelo, né? Por isso que ele se chama Support Vector Machine, aí é porque, né, poderia ser Support Vector Model. Não interessa. É só para explicar da onde que vem esse nome. E se você rodou a tua SVM e você quer saber quem são os teus vetores suporte, a resposta está aqui, ó. É só você ver os caras, pega os multiplicadores de Lagrange, todo método fornece isso, do scikit-learn ele retorna. Olha os multiplicadores de Lagrange que estão entre 0 e C. Esses caras aqui são os caras que estão aqui, ó. Uma forma de localizar eles no teu, né? Se você não consegue visualizar, você pode estimar dessa maneira. Tá? Deixa eu voltar aqui rapidão, então, para o código, só para falar da SVM ali no scikit-learn, né? A SVM, então, quando você quer treinar ela do jeito que eu expliquei aqui, você tem que dizer que o kernel é linear. Então, se o kernel for linear, vai ser essa reta com a margem ali, né? E o parâmetro C é aquele parâmetro que eu expliquei antes ali, né? Então, aqui está um exemplo de uma SVM, né? Rodando aqui. Né? Também dá uma reta bem parecida com a Logistic Regression. Depois você pode brincar com esse C aqui, né? Para chegar numa interpretação mais, talvez, parecida com aquilo que eu mostrei na aula, tá? Gente, para fechar aqui, então, o Assignment 3 aí vai ter uma parte teórica, que são as provas dos dois decide ingrediente ali, e um exemplo para vocês darem uma brincada com a SVM aí, né? Gerar uns dados em 2D e tal, e dar uma brincada com ela aqui para variar os parâmetros, Logistic Regression e SVM, os dados que vocês já usaram no assignment anterior lá, né? Gerados de acordo com o assignment anterior, para tentar pegar um pouquinho de feeling aqui desses modelos e sair do zero aí nessa parte de código, tá? Vou fechar a gravação aqui e permanecer aqui com dúvidas da aula, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Ou